Fala galera, eu me chamo Laura, sou estudante de biomedicina da UF, sou militante da União da Juventude Comunista, estou na diretoria executiva da União Estadual dos Estudantes do Rio de Janeiro na pasta de Ciência e Tecnologia e sou estagiária da Fundação Oswaldo Cruz, atuando na pesquisa sobre a febre amarela no Rio de Janeiro durante a epidemia de 2018. Eu queria abordar nesse vídeo algumas questões, né? Vou aproveitar para tirar algumas dúvidas sobre o novo coronavírus e também, né, abordar sobre a importância da pesquisa científica para a soberania nacional e a importância também, né, de lutarmos contra o sucateamento da saúde pública, contra o desmonte da ciência e tecnologia e por que também devemos lutar pela revogação da emenda constitucional 95. Não foi a pandemia do Covid-19 que determinou o caos social, mas o caos social que criou bases para o estabelecimento da pandemia. Vivemos há anos um desmonte intenso das políticas de saúde pública. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, onde a transmissão se tornou comunitária, terminamos o ano com diversas denúncias de funcionários das unidades básicas e emergenciais apontando que estavam há meses sem receber salários. E ainda tivemos também denúncias de funcionários de unidades gerenciadas por OS e por ONGs apontando que estavam passando fome e pessoas que chegavam para poder tentar atendimento nessas unidades não conseguiam, indo para as outras unidades municipais e federais, né, tendo superlotação. Então vivemos uma crise intensa na saúde. Iniciamos o ano com diversas manifestações contra o fechamento das clínicas da família que são extremamente importantes para a saúde pública. E isso lembrando só de algumas notícias recentes. Hoje no Brasil, nós temos uma quantidade ínfima de leitos disponíveis em UTI. Nós temos leitos em apenas 545 cidades dos 5.570 municípios. E colocando nos números totais de leitos, que hoje nós temos 50 mil leitos disponíveis em UTI, apenas 22 mil estão disponíveis para o Sistema Único de Saúde e o resto ficando para os convênios, né? Isso mostrando muito bem quem vai conseguir um leito caso precise, né? Caso tenha a doença aprofundada da forma grave. Além disso, vivemos o desmonte da saúde pública, ele se demonstra também no sucateamento da ciência e da tecnologia. Quem não lembra das notícias do ano passado em que o presidente apontava que as universidades federais produziam apenas balbúrdia e queria fazer, né, diversos cortes orçamentários e isso atrasaria, impediria diversas produções científicas, né, diversas pesquisas que são extremamente importantes para a soberania nacional. E nisso tivemos que fazer diversas atividades, como por exemplo na UF, fizemos o UF nas praças, para levar para a população as pesquisas que são produzidas na universidade, né, no hospital universitário também, e levando também para a população a importância da pesquisa para a vida da cidade, para a vida, para o país. A importância das pesquisas que são produzidas nas universidades, né, nas instituições públicas, nos hospitais universitários, a importância também, né, das atividades de extensão que buscam levar o conhecimento científico e mostrando também, né, que as pesquisas elas têm que estar voltadas para a classe trabalhadora e não para interesses supérfluos do mercado, né, que visam produzir apenas o lucro para os empresários. E nisso, nessa pandemia, nós vemos essa importância, né, se mostra essa importância de isso estar voltado para a saúde pública. E ainda, né, durante essa pandemia, nós temos as notícias da nova portaria da CAPES, a portaria 34 de 2020, que estabelece o corte de bolsas da pós-graduação, sem levar em conta a importância que os pós-graduandos cumprem hoje, né? Que o aluno do mestrado, o aluno do doutorado, o aluno do pós-doc, assim também, né, como os graduandos, né, que fazem iniciação científica nos laboratórios, cumprem uma importância muito grande, que são a vida orgânica dos laboratórios. Somos nós que pesquisamos, né, medidas profiláticas, como por exemplo vacinas, como por exemplo também educação e saúde. Educação e saúde é uma medida profilática para diversas patologias, não só para a Covid-19. Há anos viemos também enfrentando e existem diversos trabalhos também de extensão, de capacitação inclusive de profissionais da saúde para aprender corretamente como se faz a lavagem das mãos, por exemplo, e outras medidas também de educação e saúde e que levam também, né, para outros locais, não só restritos aos hospitais, mas também para a população.
Enfrentamos também, por exemplo, esses cortes, eles vão estar impedindo que sejam pensadas também tratamentos para várias patologias, né, que para fazer a pesquisa precisa de reagentes, e reagentes são caros, muitas vezes também, a maioria são importados também, vem de outros países, e enfrentamos há muito tempo a falta de insumos para poder conseguir realizar essas pesquisas. Assim também como, por exemplo, a técnica utilizada para fazer o diagnóstico da Covid-19 é a PCR, né? Que é uma técnica muito rebruscada. Primeiro, nós precisamos fazer a extração do RNA viral, que precisa de um kit, e esse kit ele também é bem caro e ele é importado para depois fazer, né, o PCR. E falta insumos há bastante tempo para a gente conseguir fazer essa técnica, que é utilizada também para o diagnóstico, por exemplo, da febre amarela, que é utilizada para o diagnóstico do Zika vírus, da dengue 1, dengue 2, da chikungunya. Então já enfrentamos esse tempo, já enfrentamos esses problemas há anos, né? Além dos cortes das bolsas, cortes dos programas, temos outros ataques também à ciência e tecnologia. Quem não lembra também da notícia recente da tentativa de fusão da CAPES-CNPq, que seria extremamente danoso para a pesquisa científica no Brasil. E esse desmonte intenso das políticas de saúde pública, o desmonte do Sistema Único de Saúde, se demonstra também a partir da Emenda Constitucional 95, que congela os investimentos em saúde e educação principalmente por 20 anos. E esses enredos já são demonstrados no SUS, que, por exemplo, teve um corte aí que já superam 29 bilhões, em 20 anos pode perder até 400 bilhões. E não conseguiremos passar por essa pandemia com esses cortes e não conseguiremos enfrentar isso sem ter um número muito alto de óbitos. Com o congelamento fornecido pela Emenda Constitucional 95, o crescimento de casos será extremamente exponencial, até porque não conseguimos fazer o investimento em novos kits de diagnóstico, não conseguimos investir em leitos, contratar mais profissionais da saúde, sem ter, né, a verba necessária para que isso seja feito. Sabemos que quem será afetado principalmente pela pandemia da Covid-19 será a classe trabalhadora, que terá que continuar trabalhando, será a classe que não tem direito a saneamento básico, que não tem direito a ter uma higienização efetiva das mãos, seja por falta d'água. Diversos locais do Rio de Janeiro hoje sofrem com falta d'água, principalmente na Zona Oeste e na Zona Norte. Não tem kits básicos de higienização e ainda sofremos com um aumento absurdo dos preços do álcool em gel, dos sabonetes, do papel higiênico, das coisas básicas para serem efetivadas, e ainda não foi feito congelamento dos preços. Além disso também, né, quem sofre os problemas também com os transportes públicos, quem sofre também com a falta de moradia e ainda quem tem o acesso negado à saúde pública, quem tem o acesso negado a fazer o diagnóstico. Não podemos continuar nos guiando pelos fracassos de países que aumentaram o número de casos, a exemplo da Itália. Temos que nos guiar pelas experiências que foram extremamente decisivas no combate à pandemia, como, por exemplo, a China, que ao fazer o investimento na saúde, na educação pública, em ciência e tecnologia, construiu um hospital de atendimento público e gratuito, e hoje tem uma redução do número de casos. A exemplo, o Vietnã, que também fez o investimento e distribuiu kits gratuitamente para testagem da população, kits preventivos. A exemplo, Cuba, que fez, né, que criou um antiviral e está levando para outros países, né, demonstrando muito bem a solidariedade internacional, e também, né, levando profissionais de saúde para estar ajudando no combate à pandemia em outros países também. A China, por exemplo, utilizou instrumentos de alta tecnologia para a identificação do Covid-19. E, além disso, anteriormente à epidemia, eles realizaram a mitigação, né? Então, os números eles foram crescendo exponencialmente, mas eles foram reduzindo após, porque teve esse controle anteriormente, teve esse investimento em saúde pública e na ciência e na tecnologia, que se demonstrou, né, aí na redução do número dos casos.
E agora vamos iniciar o Entendendo Melhor o Covid-19. Não, mas enfim, é só para tirar algumas dúvidas em relação à doença. E eu gostaria de iniciar diferenciando, né, o que seria coronavírus e o que é Covid-19, SARS-CoV-2, nCoV, nCoV-19, né, enfim. Coronavírus é a família dos vírus, né, que causam as patogenias, né? Existem 4 coronavírus que são considerados sazonais, ou seja, aparecem uma vez ao ano, né, infectam a população a cada uma vez ao ano e que podem causar, né, sintomas mais leves, como por exemplo, né, o resfriadinho, né, mostrando que o presidente está enganado, porque infelizmente nós estamos passando por uma pandemia de um coronavírus que causa um resfriadinho, mas sim um coronavírus que causa uma síndrome respiratória aguda grave. E aí, entrando para esses que causam, né, mais graves, nós temos, né, já houve, né, que são considerados vírus emergentes. Nós já tivemos esses problemas aí de saúde pública, como a síndrome respiratória do Oriente Médio, né, que é o MERS-CoV, que surgiu em 2012 na Arábia Saudita, onde iniciou, e a sua transmissão estaria ligada a camelos, né? E em 2002 também tivemos uma síndrome respiratória aguda grave que iniciou na China, né, em 2002, 2003, e que sua transmissão estaria relacionada a gatos civetas, que são aqueles que são utilizados para a produção daquele café extremamente caro, e que o gato ele come e depois ele defeca e dessas fezes é extraída a semente para a produção desse café. E aí nós temos também agora a síndrome respiratória aguda grave SARS-CoV-2, que foi conhecida, né, assim, porque ela é diferente da SARS-CoV-1, suas características genômicas são diferentes. E assim se denominou como 2, mas a Organização Mundial de Saúde trouxe a nomenclatura enquanto Covid-19, né, mostrando que, relacionando, né, aí ao ano, porque também já foi chamado de nCoV, né, de novo coronavírus, e também já foi chamado de novo coronavírus 2019, né, nCoV-19. O nome corona, né, ele é chamado assim porque ele tem proteínas S, né, que é a proteína spike, e que dá uma característica parecida com uma coroa, sendo assim é chamado de corona. Não tem nada a ver com a cerveja Corona, que também caiu a produção, né, a venda, né, da cerveja Corona caiu muito, despencou após a pandemia de coronavírus, mas enfim. A ponta principal para compreendermos a saúde é compreender que ela é uma interação, né? Nós sabemos que a saúde humana, a saúde animal, o estado do ecossistema estão intimamente relacionados. Tem um artigo da Nature de 2008 que mostra, inclusive, que de 70 a 80% das doenças, né, infecciosas ocasionadas por vírus emergentes e reemergentes, né, que o coronavírus está relacionado, né, esses vírus são emergentes, como por exemplo o MERS-CoV, SARS-CoV e o SARS-CoV-2 são vírus emergentes, eles estão relacionados a ciclos zoonóticos, né? E nisso é o ponto que a gente parte para poder compreender a origem, né? Foi publicado um artigo esse ano pela Nature em que mostra a origem, desvencilhando e apagando a fake news de que esse vírus foi criado em um laboratório da China e que foi criado in vitro. Esse artigo mostra a impossibilidade disso. Por quê? Foi analisada genomicamente a fita de RNA do vírus causador da Covid-19 e foi comparado, né, a isolada em humanos, a isolada em morcegos e a isolada em pangolins, por exemplo, que podem estar, né, relacionados à transmissão da Covid-19. E nisso foi constatado que a fita de RNA isolada em humanos tem a aparência em 96% da fita isolada em morcegos e 86% da fita isolada em pangolins, tendo apenas uma diferenciação que seria, né, na parte dessa proteína spike, que ela, né, a proteína spike ela serve para poder aderir à célula dos humanos, né, para aderir na nossa célula. E aí se demonstra que essa origem poderia ter ocorrido através do transbordamento, ou seja, quando passa, né, um vírus que ele habitualmente ele está circulando entre os animais, ele salta para nós, os seres humanos, né? E aí esse fenômeno é chamado de transbordamento. Essa origem é definida
dessa forma. E aí, nesse artigo publicado pela Nature, ele aborda 3 cenários, né, que seria o cenário, né, da seleção natural, né, dos animais, antes mesmo de ocorrer a zoonose, um cenário em que um humano poderia ter sido infectado há um tempo e não ter sido detectado, e o cenário dessa criação do vírus in vitro. Mas o único cenário que se comprova é desse, né, do transbordamento, desse salto dos animais para os humanos, porque a infecção anterior a um ser humano teria que fazer um estudo retrospectivo, e não tem esse estudo. E da criação dele em vivo, in vitro, não seria possível devido, né, essa análise genômica que foi feita e a constatação, né, da fita ser parecida 96% com a do morcego, do isolamento do morcego, e 86% com a dos pangolins. E além disso, né, a análise comparativa do SARS-CoV para o SARS-CoV-2 demonstra, né, que esse novo coronavírus ele apresenta, além de uma maior transmissibilidade, fazendo saltos em espécie, né, dos animais para os humanos, e fazendo com que tenha uma disseminação muito maior, ele também apresenta, né, uma maior ligação, né, da proteína S com a enzima conversora de angiotensina 2, né, fazendo com que ele seja também mais infeccioso, né, porque é a partir dessa proteína S, spike, que ele vai se ligar no receptor de angiotensina, da enzima conversora de angiotensina 2, e vai entrar nas nossas células, né. Então, agora eu vou abordar algumas características do novo coronavírus, como, por exemplo, ele é intracelular obrigatório, ou seja, ele precisa estar na célula do hospedeiro para realizar o processo de replicação. E aí eu vou falar agora um pouquinho aqui sobre o processo de replicação, mas esses moldes, né, que a ciência está tomando é de acordo com o SARS-CoV, né, que foi bem definido já. O SARS-CoV, ele chega ali bonitinho, o vírus com a sua proteína spike, que dá o aspecto de coroa para ele, e aí essa proteína S, ela vai aderir ao receptor da enzima conversora de angiotensina 2, e ele vai ser endossomado, vai liberar o seu material genético, que é uma fita de RNA de sentido, né, positivo, e aí esse material genético vai ser transcrito e vai, né, se complexar a proteína N e vai, né, se ligar ao envelope, vai formar ali o vírus bonitinho que vai ser liberado, né, da célula do hospedeiro. E aí, o que ocorre? O que eu quero focar nisso? É nesse processo da replicação. Nesse processo da replicação pode ocorrer diversos erros, né, nessa transcrição da fita. Sendo assim, isso daria, né, alguns erros, né, e gerando algumas mutações nesse vírus. Foram analisados, né, 723 genomas de vírus que foram publicados, estão disponíveis, né? E dessas análises foi constatado que hoje apresenta 8 espécies de coronavírus rodando pelo mundo, né? Vou deixar até uma imagem aqui que demonstra muito bem quais são as espécies que estão rodando, né? Essas linhagens, e de acordo com esses estudos também demonstram que ainda não tem uma diferenciação da gravidade dessas espécies, né? Tem estudo que define como que divide em duas, né? Como L e outra como S, mas que essas gravidades elas não são comprovadas. Esses estudos eles foram delineados para poder mostrar as gravidades que ocorreram, principalmente no epicentro de onde começou a pandemia do coronavírus. Mas não foi confirmado ainda essa diferenciação. Sabe-se atualmente que estão circulando 8 linhagens do vírus no mundo. Eu vou deixar uma imagem aqui que demonstra muito bem, né? E aqui no Brasil temos 19 sequências que foram obtidas e foram analisadas, né? E a linhagem que circula no Brasil é muito parecida com a que circula na Espanha. Mas são poucas alterações que tiveram até o momento. E aí, tem estudos que demonstram, né, a diferença de gravidade da linhagem, que separam em apenas duas, L e S, mas eles não foram comprovados. Essas análises genômicas elas são extremamente importantes, principalmente para caracterizar como a Covid-19 se espalha pelo mundo. O certo a se fazer, né, quando tem aí estabelecido um vírus emergente, é fazer a comunicação de risco.
né, que vai ser o contato, né, e as orientações e a comunicação dos profissionais de saúde com a população que está correndo risco. E aí tem que ser feita uma antecipação e preparação para que não ocorra emergência, fazer a detecção precoce para que não ocorra o surto, né, fazer a contenção para que não tenha a amplificação da epidemia e fazer a mitigação para que não tenha controle, né? E o nosso país, ele tanto não fez essas medidas, né, quando já chegou no estado do surto, numa transmissão comunitária nas principais capitais, que foi recorrer diretamente para a medida, né, do isolamento social, que seria para fazer o controle e, na verdade, estar trabalhando enquanto, né, um estado de emergência, porque não temos leitos suficientes para atender a população que possa vir, né, ficar do estado grave, necessitando tanto dos leitos quanto dos respiradores, que nós não temos suficientes. Então, uma medida que deveria ser feita, né, para o controle está sendo feita, né, para que não haja a superlotação do sistema de saúde, pois nós não temos leitos disponíveis. E com os dados que nós temos hoje disponíveis, com essa restrição do diagnóstico, tendo muitos casos que são subnotificados, nós não conseguimos nem estimar a letalidade da doença hoje aqui no nosso país, né? O investimento em ciência e tecnologia se mostra fundamental no combate à pandemia do coronavírus. A exemplo, nós vemos o que tem sido feito, né, para esse combate. A Fiocruz conseguiu ser retirada da Emenda Constitucional 95, mas não é só ela que tem que ser retirada, né? Ela cumpre um papel fundamental nacional e internacional, né? Ela já disponibilizou 30 mil kits para fazer a detecção, né, fazer o diagnóstico do vírus causador da Covid-19, fez também treinamentos, né, dos profissionais do país, dos laboratórios do país e internacionais também, está ajudando no combate ao coronavírus em alguns países da África, mas também temos outras instituições, de diversas instituições de ensino e de pesquisa e de extensão, né, que estão aí também na lança, né, do combate à pandemia. A exemplo, né, nós temos algumas notícias aí, por exemplo, a UF, que está produzindo máscaras e também está fazendo teste, está iniciando, né, a testagem no hospital universitário. Temos também aí, né, a notícia da Universidade Federal de Pelotas, que está fazendo um estudo sobre a evolução da Covid-19, que vai realizar aí os testes, né, em populações da comunidade para poder, que vai ser aleatoriamente sorteado, e esse diagnóstico vai servir para poder estudar como está sendo a evolução do coronavírus, e é extremamente importante fazer esse estudo para que seja delineado também formas de tratamento, formas de prevenção, né, e como também ele está se disseminando. Temos também aí exemplo, né, a USP, que está estudando uma vacina, né, assim como a Fiocruz também está estudando, né, e diversas instituições que estão propiciando também capacitação dos profissionais da saúde e ainda com os insumos próprios, né, muitas vezes dos próprios pesquisadores, inclusive, porque a universidade está sem orçamento necessário para realizar isso. Então, isso se mostra a necessidade, né, que tenha um maior investimento na ciência e tecnologia, que é tão importante para a soberania nacional, o que está intimamente ligado ao investimento na saúde pública e na revogação da Emenda Constitucional 95. Por isso que devemos ser contra o desmonte na saúde pública, por isso que devemos ser contra o sucateamento da ciência e tecnologia e da educação pública, por isso que temos que ser a favor da revogação da Emenda Constitucional 95, pois só assim conseguiremos combater com efetividade essa pandemia, né, do novo coronavírus aqui no nosso país. Derrotar a Covid-19 é garantir a vida dos trabalhadores e nossa condição de lutar. A vida vem antes do lucro. Por isso combatemos o capitalismo e lutamos por uma sociedade socialista.